Oi pessoal, axé, tudo de bom, muita luz pra gente, muita consciência crítica. Estamos aqui no canal Esquerda e começando meu programa Diversas, mas não dispersas. Para contradizer, para enfrentar esse discurso que está muito presente em muitos movimentos de esquerda e que copiam como muitos movimentos de direita se colocam, questionando a questão da representatividade e da diversidade humana dentro das pautas político-partidárias, dentro das lutas dos partidos, né? Então, eu vim aqui para falar um pouquinho de diversidade para além do senso comum. Falar de diversidade como aquilo que nos constitui como seres humanos e como isso é, sobretudo, político. E que nós temos que reconhecer as interseções de raça, gênero, cor, etnia, classe, que estão presentes na sociedade que a gente vive. Como elas todas pautam tanto a subalternização quanto a opressão econômica, social, histórica. Então, diversidade, o que é isso, né? É muito além, como eu disse, do senso comum, do que as pessoas geralmente colocam. Quando a gente pensa diversidade em geral, associa com diverso ao outro, principalmente se a pessoa ela é um sujeito tido como sujeito privilegiado, ou seja, geralmente o homem branco, supostamente heterossexual, cisgênero o que é? Quem não é trans. Classe média alta, casado, com filhos. Geralmente esse sujeito, ele não se vê como homem branco, cisgênero, hétero, casado com filhos de classe média alta. Ele se vê como o ser humano. Nossa, isso seria ótimo se todo mundo se visse assim, porque todas e todos somos seres humanos. Todos somos pessoas. Mas o problema é que na lógica da opressão histórica, a diversidade, que é inerente à nossa Constituição como seres humanos, nós somos humanos porque somos diversos, ela foi tratada a partir da lógica da inferiorização de alguns grupos em relação a outros. O outro time é inferior ao meu, a outra pessoa da outra sociedade é inferior a mim, quem não é da mesma cor, raça que a minha é inferior, quem não vivencia a mesma orientação sexual que a minha é inferior, quem não tem a identidade de gênero como a minha é inferior, quem não tem a mesma idade que eu, principalmente na nossa sociedade, que é uma sociedade adultocêntrica, né? Se pensa que quem não é adulto, ou seja, a criança e o idoso, se pensa que a criança e o idoso não têm fala, que tem que ser tutelados e que o adulto é que fala, né? Então isso está muito presente, né? As questões ligadas às capacidades físicas, porque ao invés de falar de deficiências, a gente fala de capacidades físicas, porque todo mundo tem um tipo de deficiência. Todo mundo. Porque ninguém é autossuficiente, gente. Acorda, né? A nossa existência enquanto seres humanos nesse mundo é uma existência em que nós adaptamos o ambiente para podermos existir, né? Então, mas em geral, como nós somos uma sociedade capacitista, a gente acaba acreditando ou difunde a ideia de que deficiente é só aquela pessoa que tem uma deficiência visível. E quando a gente trabalha a acessibilidade, a gente vai entender que ela é uma proposta que vai atender todo mundo, não só as pessoas com deficiência. É uma nova forma de ver o mundo, é uma forma de ver que todo mundo pode estar naquele mesmo ambiente. Tudo isso é diversidade. E aí eu trago um paradoxo fundamental que foi apresentado no começo do século XX pelo psicólogo Gordon Allport. Eu não falei aqui, eu também sou psicóloga, sou professora de psicologia, eu leciono na Baixada Fluminense, no nosso campus em Belford Roxo. Nós somos um campus de economia criativa. Bem, eu falei isso tudo porque eu ia voltar no Gordon Allport, que é um psicólogo social que é muito importante, principalmente no meu trabalho, eu que trabalho com gestão da diversidade. É algo que eu me envolvo desde a graduação. Eu fui a primeira gestora do sistema de cotas para negras e negros da Universidade de Brasília. Fui criadora do Centro de Convivência Negra, fui coordenadora do Centro de Convivência Negra. Então tem uma história toda ligada à gestão efetiva da diversidade, né? Não só a teorização. E o Gordon Allport, na sua publicação seminal, que foi A Natureza do Preconceito, ele vai falar que o paradigma fundamental da diversidade humana, que é o seguinte: somos todos iguais, porém diferentes
e únicos. Então isso é o que fundamenta a ideia de diversidade. Para além do senso comum de diverso é o outro, né, o homem branco, aquilo tudo, que se considera o sujeito universal, que não se diz homem branco, se diz, né, ser humano. É achar que só os outros são diversos, como se fosse algo inferior. A diversidade é aquilo que nos constitui todas, todos e todos como seres humanos. Então, ao mesmo tempo que nós somos humanos, porque somos diversos, ou seja, a diversidade é o elemento fundamental da identidade, é o elemento que constitui a identidade humana, pelo menos foi assim nos últimos 200 mil anos, né, de processo evolutivo da nossa espécie nesse planeta. Todos somos iguais, porque somos humanos. Mas ao mesmo tempo não somos iguais, porque o ser humano é ser diferente, é ser diverso. Então nós somos diferentes, somos de grupos sociais diferentes, somos de classes, histórias, idades, gêneros, né, cores e tudo diferentes. E ao mesmo tempo, mesmo sendo parte de um determinado grupo social, né, de sermos mulheres, negros, LGBTs, de moradoras de um determinado lugar, nós somos únicos. Nenhum de nós é igual a outra pessoa, por mais que seja parte do mesmo grupo. Não é igual. Nós somos indivíduos únicos. E é esse o grande paradoxo fundamental da diversidade. É a gente entender que todo mundo é igual, que todo mundo é diferente e todo mundo é único. E aí esse grande desafio que vai entrar na gestão da diversidade. Quando a gente trabalha gestão da diversidade, e a gente que é da área, a gente usa o termo para se referir a tudo que tem a ver com lidar com a diversidade, então pode ser na escola, pode ser no local de trabalho, pode ser na ONG, no grupo comunitário, pode ser aí no grupo de WhatsApp, né? Lidar com a diversidade é um grande desafio, porque nós estamos lidando também com pontos de vista diferentes, com perspectivas de mundo diferentes, mas também com lugares de fala diferentes, com relações de poder em que às vezes algumas das pessoas que estão falando são vistas como aquelas com mais credibilidade para falar. Ou que se tem o estereótipo de que aquela pessoa, por ser de tal forma, ela vai falar de tais coisas, ou só vai falar de tais coisas. Então esse é um grande desafio da gestão. Não basta só termos diversidade, nós temos diversidade na sociedade. A gente chega numa instituição, numa organização que todo mundo é igual, é homogêneo, a gente tem que lutar para que tenha diversidade ali, ou seja, tenha heterogeneidade de pessoas. É um primeiro passo. Mas para além dele, a gente tem que trabalhar para além da diversidade, pelo outro passo, que é a inclusão. Inclusão é quando a gente consegue garantir que os diferentes pontos de vista das pessoas possam ser ouvidos, reconhecidos, possam participar do processo decisório da instituição e que a gente consiga trabalhar juntos em equipe, onde quer que a gente esteja. Isso é inclusão, é muito difícil. Né? Eu estou falando que ter diversidade é fundamental, não é só legal, é reconhecer que a gente não está excluindo basicamente naquele espaço, mas não basta isso para não excluir, não basta só ter um monte de gente diferente no lugar, nós temos que valorizar os diferentes pontos de vista. E esse é o grande desafio que a gente tem na gestão da diversidade, como chegar na inclusão. No programa eu vou estar focando muito nas questões de política, mas isso vai ser importante para a gente entender como está entremeada em tudo que a gente vive. Essa questão do enfrentamento, da valorização da diversidade, como é difícil, né? Como as instituições e as pessoas têm uma tendência a justificar sempre o fracasso das pessoas que são de um grupo discriminado, sempre a elas mesmas. Nunca a conjuntura que levou elas a um fracasso. Como assim? Eu vi isso muito na eleição. O discurso de que as esquerdas perderam porque focaram muito nas pautas identitárias. Isso é o mesmo que dizer que se perderam não em função do campo político que a gente vive, que o capital especulativo investiu nessas figuras de extrema-direita fascistas que a gente está enfrentando. Mas que a culpa é da gente ter falado de pessoas negras, mulheres, LGBTs e por aí vai. Então é muito cômodo, porque ao invés de dizer que a culpa foi que a instituição deixou de dar apoio, força, né, mostrar os caminhos para uma determinada pessoa, por ela ser de um grupo discriminado, jogou para ela toda a responsabilidade de lidar com um ambiente em que existe um cinismo organizacional, em que existe enfrentamento,
né, em que ela não conseguiria enfrentar isso tudo sozinha e que houve um ambiente todo criado para o fracasso dela, né, uma profecia autorrealizadora. Então existe essa tendência que a gente tem que enfrentar na gestão da diversidade. A gente tem que incluir, de fato, mostrando o currículo oculto. O que é o currículo oculto? Conhecendo como a instituição funciona e como a pessoa pode aprender, com quem falar, né? Como empoderar de fato, que é outro tema que a gente vai trabalhar no programa. O que significa empoderamento? Para além do senso comum. Diversidade, portanto, é uma pauta que eu considero fundamental porque ela é invisibilizada, ela é silenciada. A gente vai falar no programa de algumas dimensões de diversidade, porque diversidade envolve centenas de dimensões de diversidade. Nós somos, como seres humanos, extremamente diversos. Mas a gente tende a ver algumas poucas dimensões que são mais salientes, são mais presentes naquele momento, né? Mas são centenas de coisas. Mas quando a gente foca em algumas dimensões, por exemplo, gênero. Gênero é uma dimensão que é muito naturalizado o discurso sobre ele. Então, na nossa sociedade, que é uma sociedade binária, que é uma sociedade que acredita que existem homens e mulheres, por isso é binária, porque acredita que tem dois gêneros, ela tende a estabelecer que homens são assim e mulheres são assado. E se você questiona por que são assim assado, né, vai se dar uma razão numa natureza. Que se fosse na antiguidade, a natureza seria religiosa. Hoje, como nós somos dominados pelo pensamento científico, a natureza geralmente é uma explicação biologicista. E a gente vai problematizar isso, a própria ideia que é construída culturalmente de gênero, como a gente estabeleceu, nós como sociedade, como cultura, lugares fixos, estereotipados para homens e mulheres, a própria concepção do que são homens e mulheres, do que podem homens e mulheres, como isso tem sido enfrentado ao longo da história, principalmente pelos feminismos, como os feminismos têm lutado pela igualdade de direitos entre homens e mulheres, né, pelo reconhecimento da diversidade de gênero, né, para quem também, como eu falei no começo, tem pessoas que não se reconhecem, são pessoas não binárias, não se reconhecem nem como homens nem como mulheres. E imagina a dificuldade de uma pessoa como essa viver numa sociedade como a nossa, que a gente generifica tudo. A cadeira, o livro, tudo é homem, de masculina, feminina, de mulher, de homem, né? Uma pessoa que não se identifica com isso, como é que ela lida? Então são questões que a gente vai discutir. Como eu falei também, a experiência da identidade de gênero, né? Das pessoas trans, que não se identificam com o gênero que lhes foi atribuído quando nasceram, e das pessoas cis, que, como eu disse, são as pessoas que se identificam com o gênero que lhes foi atribuído quando nasceram. Transgêneros, cisgêneros, que é o termo que se usa. Para não falar assim como falava antigamente, pessoa trans e pessoa normal, né? Como se a pessoa trans não fosse normal. Então, as próprias feministas trans, as transfeministas, pesquisaram e criaram esse termo para falar, olha, pessoa que não é trans, você tem um lugar, você tem um espaço de privilégio, você é cis. É importante dar esse nome para caracterizar o lugar do privilégio também. Isso é uma experiência, por exemplo, da população negra. Ao longo dos séculos, nossos ancestrais, eles foram rotulados como negros. Negro não foi um nome que nossos ancestrais, enquanto povos africanos, se deram. Foi um nome que pessoas europeias, que começaram a se identificar como brancas, começaram a denominar diferentes povos, nações africanas. E trazendo aspectos, características negativas a esse termo. Ao longo dos séculos é que a população negra reconstruiu o significado de ser negro. Adotou o termo, mas tem reconstruído, tem ressignificado. Então, quando se afirma que a pessoa é branca, está se afirmando também que ela tem um determinado lugar nessa sociedade, que é um lugar de privilégio. Seria ideal que todo mundo fosse pessoa, gente, ser humano, mas a gente tem que pontuar essas questões e destacar esses lugares, porque senão a gente está escamoteando, está escondendo os jogos de poder que estão por trás. Os privilégios para as pessoas, como eu falei, o sujeito universal, o homem branco e por aí vai. Então é importante apontar isso. Não por um fetiche em se dizer isso ou aquilo, entendem? Identidade aí, não como um fetiche dizer eu sou isso, eu sou aquilo, mas reconhecer uma violência que ocorreu em um determinado tempo, uma marca que me colocou, que te colocou
em um determinado lugar e que você tem que denunciar esse lugar. Tem que dizer esse lugar onde você está e o que te colocou nesse lugar. Se a gente não nomeia, a gente não consegue superar a violência. Quando a gente não fala disso, né, dessas violências que criaram essas identificações, quando a gente fala do machismo, do etarismo, do capacitismo, da gordofobia, do racismo, né, da LGBTI-fobia, de todas as discriminações que a gente possa pensar, do classismo, né, da própria lógica de valorização de pessoas com mais renda, ou que aparentam mais renda, em contraposição a pessoas mais pobres, né, com menos acesso a capital, a recursos, a gente não vai conseguir superar isso. Então, por isso que é tão importante interseccionalizar, pensar classe enquanto uma categoria que se apresenta no mundo real, entrelaçada na teia das identidades. Ela é identidade também. E como a gente, nomeando isso, a gente vai poder enfrentar. Então é isso que eu queria falar com vocês, essa grande ideia da diversidade como elemento que nos constitui como seres humanos. 2, o lugar em que as lógicas de opressão funcionam para nos colocar em posições de inferioridade ou superioridade. E 3, o espaço também onde a gente pode trabalhar para enfrentar essa exclusão e promover igualdade de oportunidades, onde quer que a gente esteja, no sentido da inclusão, de que todos tenham seus pontos de vista de fato reconhecidos e possam participar desse trabalho coletivo, da ação coletiva. Tudo isso é política, tudo isso sim assunto da esquerda, e a gente vai trabalhar pensando como é fundamental a ação coletiva para a transformação. É algo que a gente tem que lutar muito para conseguir. Formar uma comunidade, formar comunidades que protejam a gente. A grande sacada e a grande ação do neoliberalismo é nos fazer entender como indivíduos que não dependem de outros, é acabar com a ideia de interdependência, que é tão fundamental na diversidade e para manter a nossa existência, a nossa sobrevivência. Então eu volto aqui para encerrar com a filosofia Ubuntu, que muita gente tem falado, né? E é uma filosofia que vem da cultura Zulu, do sul da África, e que vem de um provérbio, e que a ideia é de que eu sou porque nós somos. A Marielle falava muito isso, né? Virou uma marca hoje da Marielle, a gente segue lutando, Marielle presente, para que a Marielle tenha justiça, os mandantes ou o mandante da sua execução seja encontrado, que seja responsabilizado. Então, essa filosofia está muito presente. E as pessoas falam de estar junto, né? De um solta a mão do outro, uma não solta a mão da outra. Só que aí a gente tem que ter um olhar crítico. Ou seja, para não soltar a mão, a gente tem que estar com mãos dadas antes. Não estar com o pé atrás. E para estar junto, tem que estar junto de fato. Isso é um desafio. Isso é construção de comunidade. E o que a filosofia Ubuntu, fora de qualquer simplismo, coloca, é que viver coletivamente é difícil, gente. O ser humano é difícil. Nós somos difíceis. E por isso mesmo a gente tem que lutar muito para estar junto. Não é simples, não vai ser bonitinho, não vai ser só cirandinha. A gente vai enfrentar, a gente enfrenta muitos desafios, mas a gente continua junto e tenta construir uma comunidade para poder sobreviver, para enfrentar essa lógica individualista que nos enfraquece, que nos leva, como o neoliberalismo quer, a sermos alvos fáceis para sua exploração econômica, social, ideológica. Eles vão dominar e querem dominar, na verdade, espero que não dominem o nosso imaginário. Então nós estamos juntos, na nossa diversidade para nos empoderarmos, de fato, não só no discurso, não apagando quem somos, mas somando o que somos a esse coletivo. E por isso que a filosofia Ubuntu diz que as pessoas são pessoas através de outras pessoas. Como diz o próprio termo em Zulu, o Muntu Nigabantu. Gente, muito obrigada. Axé para todo mundo, para quem é de axé, luz. E seguimos firmes e fortes na luta. Lula livre, Marielle presente, Matheusa presente, Evaldo presente, Luciano presente, todas que são alvos da violência, da discriminação. A gente vai vencer, venceremos.